Boa noite, querido irmão e querida irmã. Que alegria ter você aqui. Se Deus permitiu que você chegasse até este momento, saiba que isso não aconteceu por acaso. Antes mesmo de você fechar os olhos para descansar, o Senhor já estava cuidando da sua vida. Ele viu cada desafio que você enfrentou hoje, ouviu as orações que ninguém mais ouviu, enxugou as lágrimas que talvez ninguém tenha percebido e permanece ao seu lado neste exato instante, envolvendo seu coração com sua paz. Talvez este tenha sido um dia cansativo. Talvez sua mente ainda esteja cheia de preocupações, respostas que não chegaram, decisões difíceis ou medos sobre o amanhã. Mas a palavra de Deus nos lembra: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4:8. Essa não é apenas uma bela promessa. É uma verdade para esta noite. Enquanto você repousa, Deus continua agindo. Enquanto seu corpo descansa, o Senhor trabalha no invisível, preparando caminhos, fortalecendo sua fé e cuidando de cada detalhe que está além dos seus olhos. Por isso, eu quero convidar você a permanecer comigo até o final desta oração. Creio que Deus falará profundamente ao seu coração, aliviará o peso que você tem carregado e renovará suas forças. Você não terminará este momento da mesma maneira que começou. O Senhor tem paz, descanso e esperança reservados para a sua vida nesta noite. Antes de começarmos, escreva nos comentários esta simples declaração de fé: enquanto eu descanso, Deus continua agindo. Esse será o seu testemunho de confiança no Senhor. Também peço que deixe o seu like e compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando encontrar paz e descanso na presença de Deus. Talvez esse gesto seja a resposta da oração de outra pessoa. Agora, encontre uma posição confortável, respire profundamente, desacelere sua mente. Solte todo o peso que você carregou durante este dia e entregue cada preocupação nas mãos do Pai. Feche os seus olhos, se puder, abra o seu coração e vamos entrar juntos na presença do Senhor, confiando que, enquanto descansamos, Deus continua agindo em nosso favor. Pai amado, agora que diminuímos o ritmo deste dia e aquietamos o nosso coração diante da Tua presença, queremos colocar diante de Ti tudo aquilo que ainda pesa dentro de nós. Há preocupações que ninguém conhece. Há lutas que permanecem escondidas atrás de um sorriso. Há perguntas que ainda não receberam resposta. Mas nesta noite, escolhemos não carregar sozinhos aquilo que pertence às Tuas mãos. Senhor, Tu conheces cada pensamento que insiste em voltar quando o silêncio da noite chega. Conheces o medo do amanhã, as contas que preocupam, os problemas da família, as decisões difíceis, a saúde que precisa de um milagre, os sonhos que parecem distantes. Nada disso está escondido dos Teus olhos. Como declara a Tua palavra, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. E é exatamente isso que queremos fazer agora: lançar sobre Ti cada ansiedade, cada preocupação, cada peso que tem roubado a nossa paz. Pai, ensina-nos a descansar de verdade. Nem sempre sabemos como desligar a mente. Muitas vezes o corpo está cansado, mas os pensamentos continuam correndo de um lado para o outro. Ficamos imaginando situações, tentando encontrar soluções para aquilo que ainda nem aconteceu. No entanto, a Tua palavra nos convida a viver diferente. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Que promessa maravilhosa! O Senhor não pede que entendamos tudo. O Senhor nos convida a confiar. Por isso, nesta noite, entregamos o controle. Entregamos aquilo que não conseguimos resolver.
Entregamos as portas que permanecem fechadas. Entregamos as pessoas que amamos e que não podemos proteger com as nossas próprias forças. Entregamos os projetos, os medos e até as lágrimas que derramamos em silêncio. Tudo pertence ao Senhor. Pai querido, muitas vezes carregamos fardos que nunca nos pediste para carregar. Tentamos sustentar tudo sozinhos. Tentamos ser fortes o tempo inteiro. Mas hoje lembramos das palavras de Jesus em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós atendemos a esse convite. Corremos para os teus braços, porque sabemos que não existe lugar mais seguro para descansar do que na tua presença. Enquanto permanecemos aqui em oração, tira do nosso coração todo o sentimento de culpa por aquilo que já passou. Se erramos durante este dia, concede-nos o teu perdão. Se falhamos com alguém, dá-nos sabedoria para reparar no tempo certo. A tua palavra afirma em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia continua nos alcançando. Ela não se esgota quando o dia termina. Ela permanece viva também durante a noite. Pai, queremos descansar, sabendo que Tu estás cuidando de tudo aquilo que hoje entregamos em Tuas mãos. Que nenhuma preocupação volte a dominar a nossa mente. Que nenhuma voz de medo fale mais alto do que a Tua promessa, como está escrito em Salmo 55:22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Que esta palavra se cumpra agora em nossa vida. Sustenta-nos, Senhor, fortalece-nos, abraça-nos com a Tua presença. E se há alguém orando conosco nesta noite que sente o coração pesado demais para continuar, que o Teu Espírito Santo visite essa vida agora. Que essa pessoa sinta que não está sozinha. Que ela compreenda que existe um Deus que continua ouvindo até as orações feitas em lágrimas. Um Deus que nunca abandona os seus filhos. Se você está entregando suas preocupações ao Senhor neste momento, escreva nos comentários. Minha vida está nas mãos de Deus. Que essa declaração fortaleça a sua fé enquanto continuamos buscando a presença do Pai. E enquanto continuamos diante da Tua presença, Pai, ajuda-nos a confiar mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. Há momentos em que tudo parece parado, as respostas demoram, as portas permanecem fechadas, o silêncio parece ocupar o lugar das respostas que tanto esperamos. Mas, nesta noite, queremos lembrar que o Teu silêncio nunca significa ausência. Mesmo quando não vemos, o Senhor continua agindo. A Tua palavra nos ensina que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos e os Teus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos, conforme está escrito em Isaías 55:8-9. Quantas vezes olhamos apenas para o que está diante de nós, enquanto o Senhor já está preparando algo muito maior no invisível? Nós enxergamos o presente, mas Tu contemplas o futuro. Nós vemos limites, mas Tu vês possibilidades que ainda nem imaginamos. Pai, fortalece a nossa fé para confiar no Teu tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas, queremos entender cada detalhe. Desejamos saber quando o milagre acontecerá. Porém, o Senhor nos convida a caminhar pela fé, como declara 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Que esta verdade encontre lugar dentro do nosso coração nesta noite. Que ela silencie toda dúvida e toda ansiedade que insiste em nos acompanhar. Senhor, lembramos de José, que passou anos esperando pelo cumprimento das promessas. Lembramos de Davi, que foi ungido rei muito antes de ocupar o trono. Lembramos de Abraão, que esperou pacientemente pelo filho prometido. Em todos esses momentos, parecia que nada estava acontecendo. Mas o Senhor nunca deixou de trabalhar.
Cada dia fazia parte do teu plano perfeito. Cada espera tinha um propósito. Cada atraso aparente escondia uma preparação. Da mesma forma, sabemos que a nossa história também está em tuas mãos. Talvez existam pessoas orando agora que pensam que foram esquecidas. Talvez alguém esteja dizendo em silêncio: Deus não ouviu a minha oração. Mas isso não é verdade. O Senhor ouve até o menor sussurro do coração. O Senhor conhece cada lágrima derramada durante a madrugada. Como diz Salmos 56:8. Tu contas os passos da minha vida errante, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Nenhuma lágrima passa despercebida diante de ti. Pai amado, ensina-nos a descansar enquanto o Senhor trabalha. Livra-nos da tentação de tentar resolver tudo pelas nossas próprias forças. Quando a nossa mente disser que não há saída, lembra-nos daquilo que está escrito em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até aquilo que hoje não compreendemos pode estar sendo usado pelo Senhor para nos conduzir a algo muito melhor. Nesta noite, queremos entregar também a nossa pressa. A pressa de receber respostas. A pressa de entender os teus planos. A pressa de controlar aquilo que somente o Senhor pode conduzir. Dá-nos um coração paciente, um coração que aprende a esperar sem perder a esperança. Um coração que continua adorando mesmo quando ainda não vê o milagre. Enquanto o mundo desacelera e a noite avança, nós descansamos na certeza de que o céu não para. O Senhor continua sustentando o universo pela força da tua palavra. Continua enviando livramento aos teus filhos. Continua abrindo caminhos onde ninguém consegue enxergar uma saída. Continua preparando encontros, restaurando histórias, fortalecendo famílias, curando corações e escrevendo capítulos que ainda não conhecemos, como está escrito em Salmos 121:3-4. Não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Que promessa maravilhosa! Enquanto nós fechamos os olhos para descansar, o nosso Deus permanece desperto. O Senhor vigia a nossa casa, vigia a nossa família, vigia os nossos caminhos. O teu cuidado não faz pausas, o teu amor não conhece descanso. Por isso, Pai, mesmo sem compreender tudo, escolhemos confiar. Mesmo sem enxergar o amanhã, escolhemos acreditar. Mesmo sem ver com os nossos olhos naturais, sabemos que a tua mão poderosa está trabalhando em favor daqueles que colocam a esperança em ti. Continua fortalecendo a nossa fé enquanto seguimos nesta oração, certos de que cada minuto em tua presença renova a nossa alma e nos aproxima ainda mais da paz que vem do céu. Pai querido, à medida que permanecemos na tua presença, sentimos o coração ficando mais leve. Aquilo que antes parecia um peso impossível de carregar, começa a perder a força diante da certeza de que o Senhor continua conosco. Não porque todos os problemas desapareceram de repente, mas porque a tua presença transforma a maneira como enfrentamos cada situação. E nesta noite, acima de qualquer resposta que ainda esperamos, nós pedimos um presente precioso, a tua paz. Existe uma paz que o mundo tenta oferecer, mas ela dura pouco. Depende das circunstâncias, das notícias, das pessoas e das situações estarem favoráveis. A paz que vem do Senhor é diferente. Ela permanece mesmo quando ainda existe tempestade do lado de fora. Ela sustenta o coração mesmo quando ainda não conhecemos o desfecho da história. É essa paz que desejamos receber agora. Como está escrito em Filipenses 4:6-7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Senhor,
Que essa promessa deixe de ser apenas um versículo conhecido e se torne uma realidade viva dentro de nós nesta noite. Guarda a nossa mente. Guarda os nossos pensamentos. Há tantas vozes tentando roubar a tranquilidade. Há lembranças que insistem em voltar. Há preocupações que tentam encontrar espaço novamente. Mas nós declaramos que a tua paz é maior do que qualquer inquietação. O teu Espírito Santo é poderoso para silenciar aquilo que tanto nos aflige. Pai, visita agora aquele coração que chega diante de ti completamente cansado. Talvez alguém esteja ouvindo esta oração sem conseguir descansar há muitas noites. O corpo pede descanso, mas a mente continua desperta. Os pensamentos não param, a ansiedade aperta o peito, o medo do amanhã parece não dar descanso. Senhor, alcança essa vida agora com o teu amor. Como prometeste em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Recebemos essa paz em nome de Jesus. Que toda inquietação seja substituída pela confiança. Que todo medo seja vencido pela certeza de que o Senhor continua governando todas as coisas. Que toda angústia encontre descanso aos teus pés. Não queremos alimentar pensamentos de derrota. Queremos alimentar a nossa alma com a tua palavra, porque sabemos que ela produz vida, esperança e segurança. Lembramos também do que está escrito em Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Senhor, firma a nossa mente em ti. Quando pensamentos negativos tentarem surgir durante a madrugada, lembra-nos das tuas promessas. Quando o medo bater à porta do nosso coração, faz-nos recordar que o Senhor permanece no controle. Quando acordarmos durante a noite, que a primeira lembrança seja a de que nunca estamos sozinhos. Pai amado, queremos que esta paz alcance também o nosso lar, que ela visite cada quarto desta casa, que ela envolva o cônjuge, os filhos, os pais, os avós e todos aqueles que amamos. Que toda a atmosfera de preocupação, tristeza, discussão ou desânimo seja substituída pela serenidade que vem da tua presença, como declara Números 6:24-26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que essa bênção repouse sobre cada pessoa que ora conosco nesta noite. E enquanto o silêncio da madrugada se aproxima, nós respiramos mais tranquilos. O coração desacelera. A alma encontra descanso, não porque sabemos o que acontecerá amanhã, mas porque conhecemos aquele que já está no amanhã. Tu és o Deus que nunca perde o controle, nunca chega atrasado, nunca abandona aqueles que confiam em ti. Por isso, continuamos nesta oração com a certeza de que a tua paz já está inundando cada pensamento, restaurando cada emoção e fortalecendo a nossa fé. E enquanto os nossos olhos lentamente se preparam para o descanso, a nossa alma permanece segura, envolvida pelo teu amor e sustentada pela tua presença, sabendo que o Deus que nos guardou durante todo este dia continuará cuidando de nós durante toda esta noite. Pai amado, enquanto permanecemos em tua presença, percebemos que existe algo que o Senhor também deseja fortalecer dentro de nós nesta noite: a nossa fé. Porque nem sempre o mais difícil é enfrentar uma luta. Muitas vezes o mais difícil é esperar. Esperar pela resposta, esperar pela cura. Esperar pela porta que ainda não se abriu, esperar pelo dia em que tudo aquilo que o Senhor prometeu finalmente se cumprirá. E enquanto esperamos, tantas perguntas surgem dentro do coração. Às vezes pensamos que o Senhor se esqueceu de nós. Em outros momentos, imaginamos que a nossa oração não chegou ao céu. Mas, nesta noite, queremos renunciar a esses pensamentos. Queremos lembrar que o teu tempo nunca falha. O Senhor nunca se atrasa.
O Senhor trabalha com perfeição, mesmo quando nós não compreendemos os processos. Como declara a tua palavra em Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu devido tempo. Não no nosso tempo, não quando a ansiedade deseja, mas no tempo determinado pelo Senhor. E esse tempo sempre será o melhor. Pai, ajuda-nos a confiar quando a espera parecer longa demais. Porque sabemos que é durante esse tempo que o Senhor molda o nosso caráter, fortalece a nossa confiança e nos ensina a depender menos das circunstâncias e mais da tua presença. O tempo de espera nunca é um tempo perdido para aqueles que caminham contigo. Lembramos também da promessa registrada em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que palavra poderosa para esta noite! O Senhor não promete apenas que a espera terminará. O Senhor promete renovar as forças enquanto esperamos. Isso significa que a tua graça nos sustenta todos os dias. Mesmo quando ainda não vemos o milagre, já podemos experimentar o teu cuidado. Pai querido, fortalece aquele que já está cansado de esperar. Talvez exista alguém orando conosco que há meses ou até anos apresenta o mesmo pedido diante de ti. Uma mãe que ora por um filho, um pai que clama pela restauração da família, alguém que espera uma oportunidade de trabalho, uma pessoa que aguarda um diagnóstico melhor, um coração que espera pela cura emocional depois de tantas feridas. Senhor, visita essas vidas agora. Faz renascer a esperança que parecia enfraquecida. Que ninguém desista poucos passos antes da bênção preparada pelo Senhor. Como está escrito em Hebreus 10:35-36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Dá-nos perseverança, Pai. Dá-nos coragem para continuar confiando quando tudo ao redor parecer dizer o contrário. Também lembramos do salmista, que declarou em Salmos 27:14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que essa palavra ecoe dentro da nossa alma durante toda esta noite. Que ela seja mais forte do que qualquer pensamento de desânimo. Que ela silencie a voz da dúvida e fortaleça a voz da fé. Pai, livra-nos da comparação. Muitas vezes olhamos para a vida de outras pessoas e pensamos que o Senhor está respondendo a todos, menos a nós. Perdoa-nos por isso. Cada história tem o seu tempo, cada propósito possui um caminho diferente. O Senhor conhece aquilo que nós não conhecemos. Tu sabes exatamente quando abrir uma porta e quando fechar outra para nos proteger. Enquanto descansamos, queremos confiar que a nossa história continua sendo escrita por tuas mãos. Mesmo que hoje vejamos apenas uma página, o Senhor contempla o livro inteiro. Nada saiu do teu controle. Nenhuma promessa caiu por terra. Nenhuma oração foi esquecida diante do teu trono. Por isso, nesta noite, escolhemos alimentar a nossa fé e não os nossos medos. Escolhemos acreditar na tua fidelidade e não nas circunstâncias. Porque sabemos que o Deus que começou a boa obra em nossa vida é fiel para completá-la, conforme promete Filipenses 1:6. E, enquanto seguimos nesta oração, o nosso coração encontra descanso na certeza de que esperar em Ti jamais será em vão. Senhor, enquanto a nossa fé é fortalecida pela certeza de que o Teu tempo é perfeito, o nosso pensamento se volta naturalmente para aqueles que amamos. Porque, quando a noite chega, não pensamos apenas em nós. Pensamos na nossa família. Pensamos nos filhos, nos pais, no esposo, na esposa, nos irmãos, nos avós, nos amigos que consideramos como família. E nesta hora de descanso, nós os colocamos diante do Teu altar.
confiando que ninguém pode cuidar deles melhor do que o Senhor. Pai, obrigado porque o teu amor alcança cada pessoa da nossa casa, mesmo quando não estamos perto, mesmo quando não podemos resolver todos os problemas, mesmo quando existem distâncias, diferenças ou situações que fogem completamente do nosso controle. O Senhor continua presente, continua visitando cada coração, continua trabalhando onde as nossas mãos já não conseguem alcançar. A tua palavra declara em Salmos 127:1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nesta noite, reconhecemos que o verdadeiro guardião do nosso lar és tu. Não são as portas fechadas, não são as câmeras de segurança, não são os nossos próprios cuidados. Tudo isso tem o seu valor, mas é a tua presença que verdadeiramente protege a nossa casa e sustenta a nossa família. Pai amado, visita agora cada membro da nossa família, aquele que está dormindo em outro quarto, aquele que mora em outra cidade, aquele que está trabalhando nesta madrugada, aquele que está enfrentando uma enfermidade, aquele que talvez esteja distante dos teus caminhos. Tu conheces cada nome, cada necessidade e cada batalha escondida. Nada escapa ao teu olhar de amor. Lembramos da promessa feita por Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa declaração continue sendo uma realidade sobre o nosso lar. Mesmo que hoje existam pessoas da nossa família que ainda não conhecem profundamente a tua presença, nós confiamos que o Senhor continua alcançando corações, continua quebrando barreiras, continua restaurando relacionamentos, continua chamando filhos e filhas de volta para os teus braços. Pai, se existe alguma divisão dentro da nossa casa, leva embora todo sentimento de orgulho, mágoa e falta de perdão. Onde houve palavras duras, derrama reconciliação. Onde houve afastamento, constrói novamente pontes de amor. Onde houve tristeza, faz nascer esperança. Como está escrito em Colossenses 3:13 e 14, devemos perdoar uns aos outros e nos revestir do amor, que é o vínculo da perfeição. Ensina-nos a viver essa verdade dentro do nosso próprio lar. Também entregamos a Ti as crianças da nossa família. Guarda os seus sonhos, a sua inocência e o seu futuro. Que elas cresçam conhecendo a Tua palavra e experimentando o Teu cuidado todos os dias. Entregamos também os jovens para que sejam fortalecidos diante das tentações deste mundo. Entregamos os adultos que carregam tantas responsabilidades e colocamos diante de Ti os idosos, agradecendo pela vida deles e pedindo saúde, alegria e paz. Pai querido, olha também para aquelas famílias que estão atravessando momentos difíceis, famílias que enfrentam dificuldades financeiras, famílias marcadas pelo luto, famílias que aguardam um milagre, famílias que precisam de restauração urgente. Que a Tua mão poderosa alcance cada uma delas nesta noite. Como promete Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que essa promessa alcance não apenas a nossa vida, mas todos aqueles que fazem parte da nossa casa. Senhor, nós não sabemos o que acontecerá amanhã, mas sabemos quem estará conosco quando o novo dia nascer. Por isso, entregamos cada pessoa que amamos nas Tuas mãos. Descansamos porque entendemos que o Senhor permanece acordado quando todos nós dormimos. O Teu cuidado continua durante toda a madrugada. O Teu amor não conhece limites. A Tua fidelidade jamais falha. Se existe alguém da sua família que precisa muito da intervenção de Deus, escreva o primeiro nome dessa pessoa nos comentários. Vamos continuar unidos em oração, crendo que o Senhor está visitando cada lar e realizando aquilo que somente Ele pode fazer.
Pai amado, depois de colocarmos diante de Ti cada pessoa da nossa família, sentimos ainda mais segurança ao lembrar que o Senhor nunca deixa os Teus filhos desamparados. Nesta noite, enquanto o silêncio toma conta da casa e cada luz vai se apagando, nós descansamos na certeza de que a Tua proteção permanece desperta. O nosso corpo precisa repousar, mas o Teu cuidado jamais adormece. Por isso, Senhor, nós consagramos este lar mais uma vez a Ti. Consagramos cada porta, cada janela, cada quarto, cada ambiente desta casa, que tudo pertença ao Senhor. Que a Tua presença seja percebida em cada lugar. Que toda atmosfera de medo, angústia ou inquietação dê lugar à paz que vem do céu. A Tua palavra declara em Salmos 34:7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que promessa maravilhosa para esta noite! Nós não caminhamos sozinhos, não dormimos desprotegidos. O Senhor envia os Teus anjos para guardar aqueles que colocam a confiança em Ti. Ainda que os nossos olhos naturais não possam vê-los, sabemos que o mundo espiritual está sob o Teu perfeito governo. Vai, envia os Teus anjos para guardarem esta casa durante toda a madrugada. Que eles permaneçam ao redor deste lar como sentinelas enviadas pelo céu. Que toda tentativa do mal seja impedida antes mesmo de se aproximar. Que toda armadilha seja desfeita. Que toda seta lançada contra esta família caia por terra diante da autoridade do nome de Jesus. Também nos lembramos da promessa registrada em Salmos 91:11 e 12, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Senhor, obrigado porque a Tua palavra nos fortalece. Ela nos faz lembrar que existe uma proteção invisível, mas absolutamente real, envolvendo aqueles que pertencem a Ti. Que nenhuma notícia ruim encontre espaço nesta noite. Que nenhum acidente aconteça com aqueles que amamos. Que nenhuma enfermidade avance. Que nenhum plano do inimigo prospere. Como declara Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Nós tomamos posse dessa promessa e a declaramos sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre todos aqueles que estão unidos conosco nesta oração. Pai querido, guarda também a mente de cada pessoa que agora se prepara para dormir. Livra-nos de pesadelos, de opressões, de pensamentos perturbadores e de toda a ansiedade que tenta invadir o coração durante a madrugada. Que o nosso sono seja tranquilo, que seja restaurador, que seja um tempo em que o corpo recupera as forças e a alma repousa completamente em Ti. Se durante esta noite alguém acordar assustado ou preocupado, que imediatamente sinta a Tua presença. Que se lembre da Tua palavra em Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Que esse versículo seja como uma luz, iluminando qualquer momento de insegurança. Senhor, estende também a Tua proteção sobre aqueles que precisam trabalhar nesta madrugada. Guarda os profissionais da saúde, os motoristas, os vigilantes, os policiais, os bombeiros e todos aqueles que estão longe de casa, cumprindo suas responsabilidades. Que os Teus anjos também os acompanhem em cada caminho, concedendo livramento, sabedoria e retorno seguro para seus lares. E nós descansamos, porque sabemos que não dependemos apenas daquilo que conseguimos controlar. Dependemos do Deus Todo-Poderoso, que reina sobre os céus e sobre a terra. O Deus que nunca perde uma batalha. O Deus que nunca abandona um filho sequer. O Deus cuja fidelidade se renova a cada manhã, conforme declara Lamentações 3:22-23. Assim, enquanto esta noite continua avançando e o silêncio se torna ainda mais profundo, entregamos completamente esta casa aos Teus cuidados. Não existe lugar mais seguro para estar do que debaixo das Tuas asas.
Não existe descanso mais verdadeiro do que aquele encontrado na tua presença. E seguimos adiante nesta oração com o coração tranquilo, porque sabemos que o Senhor permanece vigiando este lar, cercando esta família com os teus anjos e realizando no invisível aquilo que somente o teu infinito poder é capaz de fazer. Pai querido, quanto mais permanecemos diante da tua presença, mais percebemos que existem pesos escondidos dentro do nosso coração que precisam ser colocados aos teus pés. Nem sempre conseguimos explicar aquilo que sentimos. Às vezes, não existe uma razão específica para a inquietação. Apenas sentimos a mente acelerada, o coração apertado e uma preocupação que insiste em permanecer. Mas, nesta noite, nós nos recusamos a levar esses fardos para a cama. Nós os entregamos completamente ao Senhor. Pai, Tu conheces os pensamentos que surgem quando tudo fica em silêncio. Conheces aquelas preocupações que voltam justamente quando tentamos descansar. Sabes das lembranças que machucam, das notícias que trouxeram medo, das incertezas sobre o amanhã e das batalhas que ninguém mais consegue enxergar. Nada disso está escondido dos teus olhos. Antes mesmo que pronunciemos uma palavra, tu já sabes o que existe dentro da nossa alma. Por isso, lembramos da promessa que o Senhor nos deixou em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Senhor, é exatamente isso que estamos fazendo agora, transformando a nossa ansiedade em oração, trocando o medo pela confiança, colocando diante de Ti aquilo que já não conseguimos carregar sozinhos. Também nos lembramos das palavras de Davi em Salmos 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o Teu consolo trouxe alívio à minha alma. Que esse consolo alcance agora cada pessoa que participa desta oração. Talvez alguém esteja ouvindo estas palavras com o coração acelerado. Talvez exista alguém que tenha chorado antes mesmo de se deitar. Talvez alguém esteja lutando contra pensamentos que roubam a esperança. Pai, visita essa vida neste exato momento. Abraça esse coração com a Tua presença. Senhor, nós rejeitamos todo o espírito de medo, porque a Tua palavra declara em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que toda insegurança seja substituída pela coragem que vem do Senhor. Que toda confusão dê lugar à clareza. Que toda angústia encontre descanso na certeza de que Tu permaneces governando todas as coisas. Pai amado, ajuda-nos também a descansar da necessidade de controlar tudo. Quantas vezes tentamos prever o futuro? Quantas vezes criamos cenários em nossa mente que nunca acontecem? Quantas noites perdemos imaginando problemas que ainda nem chegaram? Perdoa-nos por isso. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, confiando que a Tua graça será suficiente para cada manhã. Como Jesus nos ensinou em Mateus 6,34, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Senhor, queremos obedecer a essa palavra. O amanhã pertence a Ti. Nós não precisamos carregá-lo agora. Esta noite foi feita para descansar na Tua presença. Se existe alguma enfermidade emocional escondida dentro de nós, toca com Tuas mãos de amor. Cura a ansiedade, cura o medo constante, cura a tristeza profunda, cura o coração cansado de tantas batalhas. Derrama sobre nós o bálsamo do Teu Espírito Santo. Que cada respiração seja acompanhada pela certeza de que Tu estás aqui. Que cada batida do nosso coração nos lembre que somos sustentados pelo Teu infinito amor. E enquanto a madrugada se aproxima, escolhemos fazer uma troca diante do Senhor.
nós entregamos toda a preocupação e recebemos a tua paz. Entregamos toda a inquietação e recebemos descanso. Entregamos todo o medo e recebemos confiança, porque sabemos que as tuas mãos são fortes o suficiente para sustentar aquilo que as nossas nunca conseguiram carregar. Assim, seguimos em oração com a alma mais leve, certos de que o Deus que ouviu cada palavra também está cuidando de cada detalhe da nossa vida. E agora, Pai, com o coração mais tranquilo e a mente descansando na tua presença, nós queremos olhar para o amanhã sem medo. Não porque sabemos exatamente o que acontecerá, mas porque sabemos quem estará conosco quando um novo dia nascer. Enquanto os nossos olhos se fecham para descansar, os teus permanecem atentos. Enquanto o nosso corpo repousa, tu continuas trabalhando. O céu não entra em descanso. O teu poder continua agindo, preparando aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Quantas vezes pensamos que uma porta se fechou para sempre, quando na verdade o Senhor estava abrindo um caminho melhor? Quantas vezes interpretamos um atraso como abandono, quando era apenas a tua mão nos protegendo de algo que ainda não compreendíamos? Hoje conseguimos olhar para trás e perceber que muitas respostas vieram de formas completamente diferentes daquelas que imaginávamos. E isso nos faz confiar ainda mais na tua sabedoria. A tua palavra declara em Isaías 43:19: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Senhor, nós cremos nessa promessa. Mesmo quando tudo parece seco como um deserto, o Senhor é capaz de fazer brotar vida. Mesmo quando não existe saída aos nossos olhos, tu és especialista em abrir caminhos onde ninguém mais consegue enxergar possibilidades. Pai querido, prepara o caminho daqueles que estão esperando por uma oportunidade. Abre portas de trabalho para quem está desempregado. Dá direção para quem precisa tomar decisões importantes. Guia aqueles que estão confusos sobre qual caminho seguir. Tua palavra afirma em Provérbios 16:9: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que os nossos passos sejam conduzidos por ti. Livra-nos de decisões precipitadas. Fecha as portas que nos afastariam do teu propósito e abre somente aquelas que foram preparadas por tuas mãos. Senhor, talvez existam pessoas que já perderam a esperança de ver mudanças acontecerem. Depois de tantas decepções, elas aprenderam a esperar o pior. Mas nesta noite queremos romper com esse pensamento, porque o Deus a quem servimos continua escrevendo histórias de recomeço. Continua restaurando famílias, continua levantando quem caiu, continua transformando lágrimas em testemunhos. Lembramos também da promessa registrada em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Obrigado, Pai, porque os teus planos são melhores do que os nossos. Mesmo quando não entendemos os processos, podemos descansar, sabendo que o Senhor nunca perde o controle da nossa história. Enquanto esta noite avança, nós entregamos também os nossos sonhos, aqueles sonhos antigos que quase abandonamos, aqueles projetos que ficaram pelo caminho, aquilo que parecia impossível. Se estiver de acordo com a tua vontade, faz florescer novamente a esperança dentro de nós. Mas, acima de tudo, que o nosso maior desejo seja caminhar exatamente por onde o Senhor deseja nos conduzir. Pai amado, guarda-nos da ansiedade de querer apressar aquilo que ainda está sendo preparado. Ensina-nos a respeitar o tempo do céu, porque sabemos que um caminho aberto pelo Senhor traz paz. Uma porta aberta pelo Senhor não precisa ser forçada. Um propósito estabelecido por ti não pode ser impedido por homem algum. Como está escrito em Salmos 37, 23, 24. O Senhor firma os passos do homem bom
e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Que segurança existe nessa promessa? Ainda que enfrentemos dificuldades, o Senhor continuará segurando a nossa mão. Ainda que existam obstáculos, o Senhor continuará guiando cada passo. Pai, nós descansamos nesta verdade. Enquanto dormimos, Tu continuas preparando encontros, alinhando circunstâncias, movendo situações que nem imaginamos. O Senhor continua falando aos corações, removendo barreiras invisíveis, criando oportunidades e organizando detalhes que somente o Teu infinito poder consegue alcançar. Se você acredita que Deus já está preparando novos caminhos para a sua vida, escreva nos comentários: Deus está abrindo o caminho certo para mim. Que essa declaração fortaleça ainda mais a sua esperança enquanto continuamos buscando a presença do Senhor, certos de que o amanhã já está sendo cuidado pelas mãos daquele que nunca deixa de agir. Pai amado, ao contemplarmos tudo aquilo que colocamos diante de Ti nesta oração, sentimos que a nossa alma encontra um lugar seguro para descansar. O peso já não é o mesmo. A inquietação começa a dar lugar à serenidade. E agora, antes que esta noite siga ainda mais profunda, nós Te pedimos algo precioso. Renova completamente as nossas forças. Sabemos que somente o Senhor é capaz de restaurar aquilo que o cansaço da vida foi consumindo ao longo do tempo. Há pessoas que chegaram até aqui fisicamente cansadas. O corpo pede descanso depois de um dia longo de trabalho, responsabilidades e preocupações. Existem também aqueles que estão emocionalmente esgotados. Sorriram durante o dia, cumpriram seus compromissos, conversaram com outras pessoas, mas por dentro estavam lutando para não desanimar. E há ainda aqueles que sentem a fé enfraquecida pelas batalhas constantes. Senhor, Tu conheces cada necessidade. Tu sabes exatamente onde precisamos ser restaurados. A Tua palavra nos fortalece em Isaías 40:29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Que promessa maravilhosa! O Senhor não espera que tenhamos forças para chegar até Ti. Pelo contrário, é justamente quando reconhecemos a nossa fraqueza que experimentamos o Teu poder nos sustentando. Nesta noite, nós nos aproximamos de Ti exatamente como estamos, com as nossas limitações, com o nosso cansaço e até com as nossas lágrimas. E confiamos que o Senhor nos receberá com amor. Pai querido, toca agora cada parte do nosso ser, renova o nosso corpo. Que esta noite de descanso seja restauradora. Que cada músculo cansado encontre alívio. Que cada respiração traga tranquilidade. Que o sono seja profundo, sereno e reparador. Abençoa aqueles que enfrentam dores físicas. Visita os que estão enfermos. Estende Tuas mãos sobre quem aguarda um milagre. Porque sabemos que para Ti nada é impossível, conforme declara Lucas 1:37. Mas nós também Te pedimos pela nossa saúde emocional. Senhor, cura aquilo que ninguém consegue ver. Restaura o coração machucado pelas decepções. Traz esperança para quem já não consegue enxergar motivos para sorrir. Consola quem enfrenta o luto. Fortalece quem está desanimado. Abraça quem se sente sozinho. Como prometeste em Salmos 147:3, sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Que essa promessa alcance cada pessoa que ora conosco nesta noite. Pai, renova também a nossa vida espiritual. Não permitas que a rotina apague o nosso primeiro amor. Não deixes que as preocupações ocupem o lugar que pertence à Tua presença. Dá-nos fome da Tua palavra. Dá-nos prazer em falar contigo. Faz crescer em nós o desejo de viver cada dia mais perto do Teu coração. Lembramos das palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Obrigado, Senhor, porque a nossa força não depende apenas das nossas capacidades. Ela vem da Tua graça, e a Tua graça nunca falha. Quando pensamos que não conseguiremos continuar, o Senhor nos sustenta. Quando imaginamos que chegamos ao limite, o Senhor renova as nossas forças mais uma vez. Pai amado, prepara-nos também para o novo dia que virá. Que amanhã despertemos com um coração cheio de esperança. Que a nossa mente esteja mais leve. Que o nosso espírito esteja fortalecido. Que possamos reconhecer a Tua presença desde os primeiros instantes da manhã. E que tudo aquilo que hoje entregamos em Tuas mãos permaneça guardado sob o Teu cuidado. Enquanto o silêncio desta noite envolve este lar, sentimos a Tua presença restaurando aquilo que o mundo não consegue restaurar. A nossa confiança é renovada. A nossa esperança floresce novamente. A nossa fé permanece firme. O nosso coração encontra descanso. E pouco a pouco, percebemos que o Senhor está realizando uma obra silenciosa dentro de nós. Uma obra que talvez os nossos olhos ainda não consigam medir, mas que transformará a maneira como enfrentaremos o amanhã. Continuamos nesta oração completamente seguros. O Deus que fortaleceu a nossa fé, guardou a nossa família, enviou os seus anjos para proteger este lar, recebeu toda a nossa ansiedade, preparou novos caminhos e renovou as nossas forças. Continuará conosco durante toda esta noite. A Tua presença permanece aqui, o Teu amor permanece aqui. E é debaixo desse cuidado perfeito que a nossa alma continua repousando, enquanto o Senhor, fiel como sempre, continua agindo em cada detalhe da nossa vida. Pai amado, enquanto permanecemos descansando na Tua presença, percebemos que a noite também é um tempo em que a nossa fé se alimenta das Tuas promessas. Quando tudo fica em silêncio, a Tua palavra continua falando. Quando as vozes das preocupações tentam surgir novamente, as Tuas promessas permanecem mais fortes do que qualquer pensamento de medo. Nada do que o Senhor prometeu perde a validade quando o sol se põe. Pelo contrário, durante a noite, elas continuam vivas, sustentando o nosso coração e renovando a nossa esperança. Senhor, existem promessas que carregamos há muito tempo. Algumas ainda aguardam o seu cumprimento, outras já começaram a florescer. Mas todas permanecem firmes porque foram pronunciadas por um Deus que nunca mente e nunca falha. Como declara Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Que essa verdade fortaleça profundamente a nossa alma nesta noite. Pai, muitas vezes as circunstâncias tentam dizer o contrário daquilo que a Tua palavra afirma. Os olhos enxergam dificuldades. O coração sente o peso da espera. A lógica humana sugere desistir. Mas a fé nos faz permanecer. Porque a fé não nasce das circunstâncias. A fé nasce da Tua palavra. Como está escrito em Romanos 10:17, e assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Que cada versículo meditado nesta oração continue produzindo vida dentro de nós. Senhor, lembra-nos das Tuas promessas quando a dúvida tentar ocupar espaço. Faz-nos recordar que Tu prometeste estar conosco todos os dias, conforme Mateus 28:20. Lembra-nos que o Senhor jamais nos deixará nem nos abandonará, como afirma Hebreus 13:5. Recorda-nos que aqueles que confiam em Ti jamais serão envergonhados, conforme declara Salmos 25:3. Que essas verdades se tornem um abrigo para a nossa alma durante toda esta madrugada. Pai querido, quando acordarmos no meio da noite, que a primeira lembrança seja a Tua fidelidade. Quando o medo tentar bater à porta da nossa mente, que a Tua palavra fale mais alto.
quando alguma preocupação insistir em voltar, que imediatamente nos lembremos das promessas que acabamos de declarar diante de Ti. Também nos fortalecemos com aquilo que está escrito em Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Antes mesmo que um novo amanhecer chegue, nós já agradecemos porque a tua fidelidade continuará nos acompanhando. Ela atravessa esta noite conosco. Ela estará presente quando abrirmos os olhos amanhã. Ela permanecerá em todos os dias da nossa vida. Vai guardar nossa memória espiritual. Não permitas que nos esqueçamos dos milagres que o Senhor já realizou. Quantas vezes tu abriste portas inesperadas? Quantas vezes nos sustentaste quando pensávamos que não conseguiríamos continuar? Quantas vezes transformaste tristeza em alegria? O mesmo Deus que fez tudo isso continua sendo o mesmo nesta noite. Como declara Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se o Senhor foi fiel ontem, continuará sendo fiel hoje. E continuará sendo fiel amanhã. Nós escolhemos descansar sobre esse fundamento. Não descansamos apenas porque esperamos coisas boas. Descansamos porque conhecemos o Deus que fez as promessas. E aquele que prometeu é digno de toda a confiança. Enquanto o nosso corpo repousa, a tua palavra continua viva, poderosa e eficaz, conforme ensina Hebreus 4:12. Ela continua fortalecendo a nossa fé, iluminando os nossos pensamentos e sustentando a nossa esperança. Assim, seguimos nesta oração, guardando cada promessa dentro do coração como um tesouro precioso. Porque sabemos que nenhuma palavra que saiu da tua boca voltará vazia. Tudo se cumprirá no tempo determinado pelo Senhor. E essa certeza nos permite descansar com serenidade, sabendo que as tuas promessas permanecem vivas durante toda esta noite. Pai querido, enquanto guardamos as tuas promessas em nosso coração, sentimos que o Senhor também nos convida a descansar no teu tempo. Porque não basta acreditar que as promessas existem, é preciso confiar que elas se cumprirão exatamente quando o Senhor determinar. E essa confiança nem sempre é fácil. Há dias em que a espera parece longa, há momentos em que o silêncio parece difícil de compreender. Ainda assim, queremos escolher a confiança acima da ansiedade. Senhor, muitas vezes tentamos antecipar aquilo que o Senhor ainda está preparando. Queremos enxergar o caminho inteiro, quando Tu nos mostras apenas o próximo passo. Queremos compreender todos os detalhes, quando o Senhor apenas nos pede que continuemos caminhando pela fé. Nesta noite, reconhecemos as nossas limitações. Nós não conhecemos o amanhã. Não sabemos tudo o que está sendo preparado. Mas conhecemos o Deus que governa cada instante da nossa história. A tua palavra declara em Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Senhor, ajuda-nos a viver essa verdade. Que não confundamos demora com abandono, que não interpretemos o silêncio como ausência. O Senhor continua presente, continua trabalhando, continua conduzindo todas as coisas para o propósito perfeito. Pai amado, quantas vezes olhamos para trás e percebemos que se algumas portas tivessem sido abertas antes, talvez não estivéssemos preparados para atravessá-las. Quantas vezes compreendemos, somente depois de algum tempo, que um não do Senhor era na verdade uma forma de proteção. Hoje entendemos que a tua vontade sempre foi melhor do que os nossos planos. Como declara Salmos 31, 14 e 15. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Os meus dias estão nas tuas mãos. Que declaração poderosa! Os nossos dias não estão nas mãos do acaso, não estão nas mãos das circunstâncias, não estão nas mãos do medo,
estão nas tuas mãos e não existe lugar mais seguro para a nossa vida do que esse. Pai, ensina-nos a descansar sem perder a esperança, a esperar sem desanimar, a continuar orando, mesmo quando ainda não vemos respostas, porque sabemos que cada oração sincera é ouvida pelo Senhor. Nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum clamor fica esquecido diante do teu trono. Lembramos também do que está escrito em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Hoje renovamos essa entrega. Entregamos os nossos sonhos, entregamos os nossos projetos, entregamos os nossos familiares, entregamos o nosso futuro, entregamos aquilo que ainda não conseguimos compreender. Não queremos viver presos à preocupação. Queremos viver sustentados pela confiança. Senhor, livra-nos da comparação. Que não olhemos para o tempo da resposta na vida de outras pessoas. O Senhor conhece a história de cada um. Cada processo tem um propósito. Cada espera produz um fruto diferente. Dá-nos um coração humilde para aceitar que a tua agenda é infinitamente mais sábia do que a nossa. Também fortalecemos a nossa esperança com as palavras de Isaías 30:18. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Até quando o Senhor parece estar em silêncio, a tua misericórdia continua sendo preparada para nós. Nada acontece fora do teu controle. Nada escapa à tua soberania. Pai querido, enquanto a madrugada avança, sentimos uma tranquilidade diferente invadindo a nossa alma. Já não existe a necessidade de controlar cada detalhe. Não precisamos carregar o peso do futuro. O Senhor já está lá. Antes que o amanhã comece, tu já preparaste a tua graça para nos sustentar. Antes que surja qualquer desafio, o teu cuidado já estará esperando por nós. Por isso, escolhemos confiar completamente em ti. Confiamos quando entendemos. Confiamos quando ainda não entendemos. Confiamos quando as portas se abrem. Confiamos quando precisamos esperar mais um pouco, porque aprendemos ao longo desta oração que o teu tempo nunca falha, o teu relógio nunca atrasa e o teu amor nunca deixa de cuidar dos teus filhos. Seguimos adiante com o coração sereno, certos de que descansar na tua vontade sempre será o melhor caminho. E agora, Pai amado, enquanto esta noite se torna cada vez mais silenciosa, sentimos que o nosso coração encontrou descanso em Ti. Não porque todas as perguntas foram respondidas, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque ao longo desta oração aprendemos mais uma vez que existe uma verdade que permanece acima de todas as circunstâncias. O Senhor nunca deixa de agir. Quando fecharmos os nossos olhos daqui a pouco, o céu continuará em movimento. O teu amor continuará nos envolvendo. A tua mão continuará sustentando a nossa vida. O teu espírito continuará consolando os corações aflitos. O Senhor continuará abrindo caminhos, fortalecendo a nossa fé, protegendo a nossa família e realizando no invisível aquilo que os nossos olhos ainda não conseguem contemplar. Como declara a tua palavra em Salmos 121:3-4, não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Que promessa extraordinária para encerrarmos esta noite na tua presença. Nós precisamos dormir, o nosso corpo precisa descansar, mas o Deus que cuida de nós permanece desperto. O Senhor continua vigiando cada detalhe da nossa vida. Nenhuma situação foge ao teu controle. Nenhuma lágrima passa despercebida. Nenhuma oração é esquecida. Pai, nós entregamos definitivamente esta noite em tuas mãos. Entregamos a nossa casa, entregamos a nossa família, entregamos a nossa saúde, entregamos os nossos pensamentos, entregamos o amanhã.
Tudo aquilo que ainda tentava ocupar espaço dentro da nossa mente, agora encontra repouso diante da tua presença. Lembramos também das palavras de Salmos 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Nós nos apropriamos dessa promessa. Não queremos apenas repetir esse versículo, queremos vivê-lo, queremos deitar em paz, queremos dormir em paz, queremos acordar renovados pela certeza de que o Senhor esteve conosco durante toda a madrugada. Pai querido, se ainda existe algum coração inquieto ouvindo esta oração, envolve essa pessoa agora com o teu amor. Que ela sinta a tua presença de forma real. Que o medo dê lugar à confiança. Que a ansiedade seja substituída pelo descanso. Que toda solidão desapareça diante da certeza de que o Senhor permanece ao lado daqueles que te buscam com sinceridade. A tua palavra afirma em João 16:33: No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Obrigado, Jesus, porque a nossa esperança não está nas circunstâncias, ela está em Ti. E porque Tu venceste, nós podemos descansar. Porque Tu permaneces reinando, nós podemos confiar. Porque Tu nunca abandonas os Teus filhos, nós podemos entregar completamente a nossa vida em Tuas mãos. Pai, faz com que esta noite seja diferente, que o nosso sono seja tranquilo, que a nossa mente permaneça serena, que o nosso coração continue firme nas Tuas promessas, que enquanto descansamos, o Senhor continue preparando aquilo que é bom, perfeito e agradável para a nossa vida. Que o novo dia comece debaixo da Tua bênção, da Tua direção e da Tua misericórdia. Como declara Salmos 23:1-2, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. E é exatamente para esse lugar que queremos ser conduzidos agora. Não para um descanso qualquer, mas para o descanso que nasce da certeza de que pertencemos ao Senhor. O descanso de quem sabe que existe um Deus cuidando de cada detalhe. O descanso de quem já entregou o peso, as preocupações, os medos e o amanhã nas mãos do Pai. Por isso, Senhor, antes de encerrarmos esta oração, queremos apenas permanecer mais alguns instantes na Tua presença. Não temos pressa para sair daqui. O nosso coração encontrou abrigo em Ti. A nossa alma encontrou descanso em Ti. E sabemos que não existe lugar mais seguro do que estar debaixo do Teu amor. Pai amado, nós Te agradecemos por este dia que chega ao fim. Obrigado pelas bênçãos que percebemos e também por aquelas que aconteceram sem que os nossos olhos pudessem enxergar. Obrigado pelos livramentos invisíveis. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu e também por aquelas que fechou para nos proteger. Obrigado pelo alimento, pela vida, pela família, pelo trabalho, pelas oportunidades e, acima de tudo, pela Tua presença constante ao nosso lado. Se em algum momento deste dia falhamos, perdoa-nos, Senhor. Lava o nosso coração, purifica os nossos pensamentos, renova o nosso espírito. Como declara Salmos 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que esta renovação aconteça agora, enquanto permanecemos diante de Ti. Pai, nós também agradecemos porque nenhuma das orações feitas nesta noite caiu em vazio. O Senhor ouviu cada palavra, conheceu cada lágrima, recebeu cada clamor silencioso. Mesmo aquilo que não conseguimos expressar com palavras, foi compreendido pelo Teu coração de Pai. Como nos ensina Romanos 8:26, o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que conforto existe nessa verdade! Nunca oramos sozinhos. Agora, Senhor, entregamos completamente esta noite em Tuas mãos. Guarda esta casa, guarda cada quarto, guarda cada pessoa que aqui está representada.
Que os teus anjos permaneçam ao redor deste lar durante toda a madrugada. Que toda preocupação fique aos teus pés e não volte a ocupar espaço em nossa mente. A tua palavra diz em Salmos 91:1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Nesta noite, escolhemos habitar nesse esconderijo, escolhemos descansar debaixo das tuas asas. Escolhemos confiar que o Deus que nos sustentou durante todo este dia continuará cuidando de nós enquanto dormimos. Também nos firmamos na promessa de Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Que essa perfeita paz envolva agora cada coração, que ela alcance quem está cansado, quem está ansioso, quem está enfrentando enfermidades, quem espera por um milagre, quem precisa tomar decisões importantes. Que ninguém termine esta oração da mesma maneira que começou. Que todos experimentem o alívio que somente a tua presença pode oferecer. Pai querido, fortalece a nossa fé para o novo dia que virá. Que quando acordarmos, possamos lembrar que o Senhor já estava trabalhando enquanto dormíamos. Que as nossas primeiras palavras pela manhã sejam de gratidão. Que os nossos primeiros pensamentos sejam de confiança. Que os nossos passos sejam dirigidos pela tua vontade. Se você ainda carrega algum pedido especial em seu coração, coloque nos comentários aquilo que deseja entregar a Deus nesta noite. Nós continuaremos orando uns pelos outros em fé. E se existe alguém que precisa muito da paz do Senhor, escreva também o primeiro nome dessa pessoa. Que Deus alcance essa vida com seu amor e sua misericórdia. Agora, Pai, nós descansamos completamente em Ti. Recebemos a Tua paz, recebemos a Tua proteção, recebemos o Teu cuidado. E fazemos nossas as palavras de Salmos 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que o Senhor conceda a cada pessoa que participou desta oração uma noite tranquila, um sono restaurador e um coração completamente guardado pela Tua presença. Que nenhum medo encontre espaço, que nenhuma ansiedade permaneça, que apenas a Tua paz reine neste lar. E que enquanto descansamos, o Senhor continue agindo, abrindo caminhos, fortalecendo a nossa fé, protegendo a nossa família e cumprindo cada promessa no tempo perfeito. Em nome de Jesus, nós oramos e confiamos. Amém. Agora descanse. Respire profundamente mais uma vez. Permita que o silêncio desta noite seja preenchido pela presença de Deus. Não carregue mais aquilo que você já entregou ao Senhor. Feche os seus olhos com tranquilidade. O Pai está cuidando da sua casa. Os anjos do Senhor permanecem ao seu redor. E enquanto você dorme em paz, Deus continua agindo em cada detalhe da sua vida. Boa noite. E descanse seguro nos braços do Senhor.